Olá, hoje nós vamos falar da dieta nos pacientes portadores de pedra na vesícula. Todo mundo que tem pedra na vesícula ou já teve dores de pedra na vesícula sempre ouviu a mesma orientação de que a dieta é fundamental no controle das dores. E é verdade. Essa dieta é uma dieta que ela deve ser com uma pouca quantidade de gordura, mas que você possa entender o porquê a dieta com pouca quantidade de gordura tem um real efeito sobre o controle dessa dor, é necessário você entender como ocorre a dor da pedra na vesícula. Uma coisa importante em falar também é que o fato de você ter uma dieta correta com baixa ingestão de gordura não vai lhe garantir que você não vai ter nenhum tipo de sintoma, mas que caso esses sintomas ocorram, eles vão ser com uma intensidade muito menor e de uma forma de tratamento com um controle muito mais adequado, caso ela não houvesse sido feita. Para nós entendermos o benefício da dieta, é necessário que nós saibamos como funciona o mecanismo de dor da vesícula biliar. A vesícula biliar ela é um órgão que ela não tem a função de produzir nenhum tipo de substância, ela apenas armazena. E o que ela armazena é a bile. Olha essas imagens que eu vou colocar agora. A vesícula biliar ela se localiza nessa região logo abaixo do fígado. É essa estrutura que na ilustração ela está verdinha. Na realidade, ela armazena a bile, que é essa secreção que aparece em um verde mais claro que desce pelo fígado. O fígado produz essa substância. Quando essa substância é produzida numa quantidade maior, o excedente dela retorna e enche a vesícula e assim fica armazenada para quando o paciente necessitar de uma quantidade maior de bile devido a uma dieta mais gordurosa, e aí vem o ponto-chave, ele ter como secretar essa bile através da vesícula e assim fazer a digestão dessa gordura. Se você tem um cálculo nessa região da saída da vesícula, que mostra a seta, quando você tiver um estímulo emitido do estômago, através do alimento gorduroso que você sentiu, e que a vesícula começar a contrair para excretar a solução que tem dentro dela, é aí que você sente a dor em contração. É uma dor tipo cólica, que dói nessa região que está em vermelho, assim como pode doer na parte do dorso e no ombro. A partir do momento que você entende esse mecanismo de que a vesícula vai se contrair a partir do momento que existe um alimento muito gorduroso vindo do estômago, você sabe que aquela dor ela vai ser proveniente daquela compressão do alimento que veio do estômago e que tem um excesso de gordura. Dessa forma, quando você reduz a ingesta de alimentos gordurosos, automaticamente você está reduzindo a possibilidade de contração da vesícula e dessa forma reduzindo a intensidade ou até eliminando a dor que você poderia vir a ter devido às suas pedras na vesícula. E quando se fala de alimentos, existem aqueles alimentos que são permitidos com que o paciente possa comer. Falando novamente, isso não quer dizer que ele não possa sentir algum desconforto ou dor mesmo comendo esses outros alimentos. Existem algumas situações em que quando o cálculo está impactado bem na saída da vesícula, quando o cálculo está impactado nessa região, qualquer estímulo gástrico que ocorra com os alimentos vai gerar a mínima compressão que seja na vesícula e também vai gerar, mesmo que pequeno, um desconforto naquela região que nós já falamos previamente, que é debaixo da costela do lado direito. Os alimentos que são permitidos que o paciente faça uso, de modo geral, são: o ideal é que na alimentação do paciente portador de pedra na vesícula, pelo menos até o momento em que ele execute a cirurgia, seja a base de frutas, seja a base de legumes, seja a base de aveias e cereais, de tubérculos, de batata. Lembrando sempre que o conceito de batata você tem que ter atenção ao preparo, porque esses alimentos eles não podem ser alimentos fritos, eles têm que ser alimentos ou grelhados ou alimentos cozidos, sem a utilização de óleo ou azeite. E alguns alimentos que você deve evitar.
Por exemplo, o leite é um tipo de alimento que, se ele for desnatado, você pode fazer uso. É lógico que alguns pacientes não se sentem bem mesmo com o leite desnatado. A ingestão de água é extremamente benéfica e quando se fala em proteína, dá preferência para as carnes magras, como o peito de frango sem pele, carnes moídas, que é a base de patinho, que tem pouco potencial de gordura. Já os alimentos que você tem que ter muita atenção para evitar que desenvolva uma crise de pedra na vesícula, são aqueles alimentos em que sua base contém uma quantidade de gordura maior ou mesmo durante o seu preparo, com a utilização de margarina, manteigas, qualquer tipo de gordura animal, e isso favorece com que você também desenvolva essas crises devido a esse tipo de alimento. Os alimentos que o paciente deve evitar são os seguintes: as frutas, de modo geral, são bem interessantes para o consumo dos pacientes com pedra na vesícula. Porém, é importante evitar as frutas com uma maior quantidade de gordura, como é o caso do abacate, do açaí, do coco. Outros alimentos que também não devem ser consumidos, que eu havia falado previamente, são aqueles provenientes de gordura animal, como é a manteiga, o requeijão, os embutidos, salame, queijos, bacons, de modo geral, carnes mais gordurosas, como picanha, como carne de costela, a forma com que é realizada, se cozida com a utilização de muito óleo, tudo isso são precipitadores de dor na vesícula. A outra coisa que muitas vezes parece inofensiva, mas que pode desencadear dor por causa da sua quantidade de gordura, são justamente as castanhas, biscoitos, chocolates e todos os tipos de fast foods e alimentos produzidos com grande quantidade de gordura vão ter a tendência a te fazer ter dor na vesícula. Com base nesses conceitos, você entende que você manter uma dieta com baixa quantidade de gordura durante o período em que você é portador da pedra na vesícula vai te auxiliar ou a eliminar as dores que você tem ou a reduzir bastante sua intensidade, tornando o tratamento bem mais fácil. Volto a enfatizar que o fato de você ter uma dieta com foco pleno não vai te eximir de ter a dor, mas se ela ocorrer, com certeza vai ser numa intensidade muito menor do que se fosse uma dor gerada pela ingestão de um alimento extremamente gorduroso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Me mande direct, me mande mensagem nos comentários que eu vou te responder. Abraço e até mais.